Bem-vindas, crocheteiras! Vem comigo aprender essa touca para se aquecer no inverno. Se inscreva, curta e comenta esse vídeo. Começo fazendo 104 carreiras daquele ponto sanfonado que eu já ensinei por aqui. E agora eu vou fechar ele para a gente continuar fazendo a touquinha. Esse fechamento eu também já ensinei. O nosso ponto fantasia ele é divisível por 6. 104 não divide por 6, então eu vou precisar aumentar para 108. 108 eu consigo dividir por 6. Por isso eu coloquei esses 4 marcadorzinhos, porque eu vou aumentar 4 pontinhos para dar certo o nosso ponto. Lembrando que você pode fazer com menos carreiras o ponto sanfonado. Inicio então o trabalho já na lateral, faço uma correntinha agora. No mesmo lugar eu vou ali e faço um ponto baixo. Vou fazendo pontos baixos para cada carreirinha daquelas do ponto sanfonado que a gente acabou de fazer. O material que eu utilizei para fazer essa touquinha eu vou deixar todinho completo aqui na descrição do vídeo, tá? Chegando no meu marcador, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar, fazendo o meu primeiro aumento. Nós vamos fazer ao todo 4 aumentos. Vamos aumentar 4 pontos de base, para que o nosso trabalho dê certinho. Então, eu faço os pontos baixos e quando eu chegar no meu marcador, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. E eu volto para fechar a carreira com vocês. Para fechar a carreira, depois dos 108 pontos baixos, eu fecho ali naquele primeiro com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, vou nesse mesmo lugar e vou fazer o meu ponto baixo. Vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro e vou fazer um leque de 5 pontos altos, todos feitos no mesmo lugar. Aqui vamos iniciar o ponto fantasia da peça. Depois de fazer os pontos altos, eu vou pular 2 pontos de base, no terceiro eu vou prender todos com ponto baixo. Pulo novamente 2 pontos de base, vou no terceiro e repito o leque com 5 pontos altos no mesmo lugar. Pulo 2 pontos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. E vou fazendo assim por toda a carreira, até chegar lá no outro lado. Sempre repetindo 5 pontos altos no mesmo lugar, pula 2 de base, no terceiro prendo com ponto baixo. Feito todos os meus lequinhos, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que a gente fez para iniciar a carreira. No primeiro ponto alto do lequinho, eu faço um ponto baixíssimo e faço outro ponto baixíssimo no segundo ponto alto do lequinho. Nesse ponto alto terceiro, bem do meio, eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar meu leque em todos aqueles pontos baixos que a gente fez lá na primeira carreira. E agora, o meu ponto baixo, eu vou colocar naquele terceiro ponto alto do lequinho de baixo. Laço meu fio e vou repetir aquele leque de 5 pontos altos naquele ponto baixo da carreira anterior. E prendo mais uma vez com ponto baixo naquele terceiro ponto alto ali do leque. E eu vou trabalhando sempre naquele ponto baixo dos meus lequinhos, até chegar no final.
Chegando no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo, naquele ponto baixo que está bem em cima do terceiro ponto alto do leque da carreira anterior. Fecho com ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo até o meio do lequinho, no terceiro ponto alto do leque da carreira anterior que a gente acabou de fazer. Faço um ponto baixo. E aqui, pessoal, vocês podem marcar esse ponto para não se perder. Aí vocês sabem que é para fechar a carreira ali. E vou repetir, pessoal, trabalhando sempre ali no meio daqueles leques, naquele ponto baixo, vou trabalhar meu lequinho com 5 pontos altos. Vou trabalhando assim por toda a carreira, sempre ali no meio e prendendo sempre naquele terceiro ponto alto do leque da carreira de baixo. Faço isso até atingir mais ou menos 20 centímetros. Então, eu fiz o ponto até atingir mais ou menos 20 centímetros. E agora, o meu leque ele vai ser um pouco diferente. Eu já fiz o meu ponto baixo ali para iniciar a carreira. E agora, ao invés de fazer 5 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos. Para a touca dar uma diminuída para a gente conseguir depois costurar esse topinho. Continuo fechando ali no terceiro ponto alto do leque da carreira anterior. Vou para o próximo ponto baixo e faço de novo um lequinho agora diminuído, né, com 3 pontos altos. Fecho com ponto baixo e vou fazendo assim, até chegar do outro lado. Chegando aqui do outro lado, pessoal, a mesma coisa. Fecho com ponto baixíssimo, ali naquele ponto baixo, no início da carreira. Arremato meu fio, deixo um comprimento de alguns centímetros desse fio para eu fazer a costura. E aí eu posso cortar. Vou passar essa pontinha do fio numa agulha de tapeçaria para eu começar a minha costura. Vou pegando sempre as alcinhas aqui da frente do pontinho, dessa forma, como vocês estão vendo. Vou passando a agulha nessas alcinhas. Vou acertando o fio, puxando com delicadeza. Eu preciso passar o fio por todos os pontinhos. E vai acertando e franzindo a peça para a gente poder costurar o topinho. Vai puxando o fio, às vezes ele tranca, é normal mesmo. Passei então por todos os meus pontinhos, puxo bem a minha linha para fechar bem esse buraquinho. Pego a minha agulha e vou fazer um nozinho com essa linha para ficar bem preso. Vou passar a minha agulha agora de um lado e para o outro, até eu ver que o buraquinho ali do topinho ficou bem fechado. Eu fui fazendo isso várias vezes. Fui passando a linha de um lado para o outro, até fechar bem. Depois que fechou bem o buraquinho, eu passei essa linha lá para o avesso, pro lado avesso da peça. E no avesso, eu fiz uns 2 nozinhos para deixar bem preso.
Você pode deixar assim, como tá, que tá bem fechadinho, bem legal. Mas no meu caso, eu vou fazer um pompom, porque, como vocês estão vendo, sobrou bastante fio do novelinho que eu tava usando. Eu vou pegar, então, esse aparelhinho para fazer pompons. Esse é do tamanho 7 centímetros, né, de diâmetro. Eu coloco eles assim, bem do lado, seguro o fio com o dedo e vou dando várias voltas com o fio e vou fazendo assim até ficar bem cheio. Completei todo lado e agora eu vou completar o outro da mesma forma, até ficar bem cheio. Feito então isso dos dois lados, agora eu corto meu fio e eu vou fechar esse aparelhinho de fazer pompom e vou travar ele. Vou travar ele dos dois lados. Ajeito ali o fiozinho que tinha escapado. E agora eu vou, com uma tesoura, cortar bem ali no meio. Depois de cortar, então, todos os meus fiozinhos ali, eu pego um fio maior e vou passar esse fio bem ali no meio do meu pompom. E vou fazer uns 2 ou 3 nozinhos bem apertados para segurar bem todos esses fiozinhos. Feito isso, agora eu vou retirar o meu faz pompom. Eu destravo ali onde eu tinha travado antes e abro o meu aparelhinho. Agora, com uma tesoura, eu vou acertando as pontinhas até ele ficar bem redondinho. Meu pompom já tá pronto e agora eu vou aplicar ele lá no topinho da minha touca. Eu vou usar uma agulha menor para puxar aquelas pontinhas lá daqueles fios do meu pompom para poder travar ele na touca. Puxo uma pontinha de uma das linhas, vou em outro lugar ali e vou fazer o mesmo com a outra ponta. E agora, para prender bem esse pompom, eu vou fazer de 2 a 3 nozinhos bem firmes ali, com essas linhas que eu acabei de passar pro lado avesso da peça. E vou aproveitar que eu ainda não arrematei aquele fiozinho e vou fazer mais uns nozinhos para deixar bem firme.
Isso reforça tanto o pompom quanto a parte da costura. E tá pronto, pessoal, a nossa peça, prontinha para ser usada. Os fiozinhos eu vou esconder depois ali no lado do avesso. E aí, me conta o que vocês acharam. Gostaram da peça? Curtiram? Me dá o joinha.